500 gramas. Este é o peso aproximado de uma vara de pescar de alta performance, um equipamento capaz de subjugar criaturas marinhas que superam centenas de quilos. Por que uma estrutura tão leve e aparentemente frágil não se estilhaça sob a tensão extrema de uma força de tração massiva? A resposta para essa resistência mecânica não reside na sorte do pescador, ou exclusivamente em sua habilidade técnica, mas sim na engenharia interna aplicada durante o processo de fabricação. Cada camada de material sobreposta, o ângulo exato de cada fibra de carbono e cada etapa térmica de processamento são rigidamente monitorados para definir o comportamento elástico da estrutura. Pode-se notar como o equipamento gradualmente se curva sob carga, mas na prática, essa deformação é um cálculo preciso de transferência de energia e resposta mecânica em condições reais de operação. Mas isso é apenas o começo. No interior das unidades Fabris, a jornada meticulosa de construção transforma matérias-primas compostas em instrumentos de alta precisão técnica. Vê-se como os manipuladores e as mesas de laminação posicionam os tecidos técnicos com tolerâncias milimétricas, garantindo que a integridade estrutural seja mantida em toda a extensão do blank. O processo está apenas ganhando velocidade. A disposição das fibras em diferentes eixos determina se a vara terá uma ação rápida ou lenta, reagindo instantaneamente aos movimentos do peixe ou absorvendo os impactos de forma gradual. Nesta etapa, não termina o controle de qualidade, pois o monitoramento da resina e da pressão de vácuo assegura a ausência de microbolhas de ar que poderiam causar falhas catastróficas. A câmera desliza ao longo da linha de montagem, onde cada componente, desde os passadores até o cabo, é fixado para atuar em perfeita harmonia com o corpo central da vara. Tudo só se complica quando os testes de resistência final submetem o produto acabado a curvaturas que parecem desafiar as leis da física dos materiais. O equipamento suporta a pressão, distribuindo a carga de forma uniforme por toda a sua geometria cônica e reforçada. Assim, o material atinge o padrão de excelência exigido, estando pronto para a etapa seguinte de acabamento e distribuição global. 2 bilhões de dólares. Este é o faturamento bruto anual aproximado que o mercado global de varas de pesca movimenta de forma contínua em todo o mundo. Por que um equipamento aparentemente tão rudimentar sustenta uma economia industrial dessa magnitude? À primeira vista, a estrutura de uma vara de pesca parece ser composta por elementos pequenos e de geometria simples. Mas, na prática, este objeto é o resultado direto de um sistema de produção em massa altamente complexo que opera em escala global para atender desde o pescador recreativo até os circuitos profissionais de pesca esportiva de alto rendimento. 100 milhões de unidades de varas de pesca são fabricadas e colocadas em circulação anualmente para suprir a demanda internacional crescente. O fluxo logístico e produtivo concentra-se majoritariamente para abastecer mercados de grande porte, especificamente nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o setor se distanciou das origens artesanais para adotar processos químicos e físicos avançados. Hoje, a grande maioria desses equipamentos é construída integralmente a partir da fibra de carbono, abandonando o uso do bambu que muitos ainda associam mecanicamente ao processo. Este material sintético, que possui propriedades de alta resistência e baixo peso, foi originalmente desenvolvido para atender às exigências rigorosas da indústria aeroespacial antes de ser adaptado para o consumo esportivo. Depois fica mais complexo. Vê-se como a tecnologia de ponta dita a durabilidade e a flexibilidade de cada unidade produzida. O diferencial técnico não reside apenas na escolha da matéria-prima, mas na disposição exata de cada camada estrutural do equipamento. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada etapa da fabricação é monitorada por sistemas de controle de precisão, onde as tolerâncias dimensionais são medidas em frações mínimas de polegada. A câmera desliza ao longo das linhas de montagem, onde o equipamento gradualmente ganha sua forma final através de uma engenharia de materiais rigorosa.
O material se deita em camada uniforme sob mandris metálicos, garantindo que a integridade estrutural seja absoluta em toda a extensão do corpo da vara. A fabricação exige que cada filamento de carbono seja posicionado em ângulos específicos para suportar tensões de tração e torção extremas durante o uso. Tudo só se complica quando se observa o nível de automação necessário para manter o ritmo de produção global sem perder a qualidade técnica exigida pelos órgãos de certificação. O equipamento de medição a laser verifica a retilineidade de cada peça, enquanto sensores térmicos garantem a cura perfeita das resinas epóxi que unem as fibras. Assim, o material deixa o setor de moldagem, passando para um estágio tranquilo de acabamento e inspeção final, onde o produto atinge o padrão necessário para a distribuição. Duas matérias-primas fundamentais compõem a estrutura básica do blank da vara: o pré-impregnado de fibra de carbono e o pré-impregnado de fibra de vidro. Por que esses materiais exigem um controle térmico tão rigoroso desde o primeiro segundo? Aparentemente tratam-se apenas de tecidos técnicos, mas na prática eles já vêm saturados com uma resina reativa ao calor. Essa substância química foi projetada para endurecer apenas sob altas temperaturas controladas, mas se permanecer em condições ambientais normais por um período prolongado, inicia um processo de cura prematura que transforma o material em resíduo inutilizável. Abaixo de 32 graus Fahrenheit é a temperatura exata mantida nas câmaras frias, onde todo o estoque de pré-impregnado permanece confinado. Os técnicos retiram as bobinas desses compartimentos refrigerados apenas no momento preciso em que a produção solicita o início do processamento. Assim que o material cruza a porta do armazenamento frio, um cronômetro invisível começa a correr, limitando o tempo de manuseio antes que a integridade da resina seja comprometida. O equipamento gradualmente desenrola as camadas, que são estendidas de forma perfeitamente plana sobre a superfície metálica da mesa de corte. Seguindo cada diretriz técnica detalhada fornecida pela equipe de engenharia, um especialista realiza medições manuais e alinha as bordas do material com extrema cautela. Pode-se notar como a máquina executa cada padrão de corte pré-programado, com uma precisão de controle absoluta, movendo as lâminas sobre o tecido impregnado. Mas isso é apenas o começo. Cada ciclo individual de corte tem capacidade para processar entre 8 e 10 camadas de carbono simultaneamente, garantindo que a produtividade industrial seja mantida sem sacrificar a exatidão dimensional. Pode-se notar que a fibra de carbono raramente é seccionada em linhas retas ou ângulos simples. O equipamento corta o material em formas triangulares complexas ou padrões diagonais específicos, criando uma geometria que determina a distribuição de forças. Essa configuração geométrica controla exatamente como a energia viaja ao longo de toda a extensão da vara, quando ela é submetida a uma carga de flexão. À primeira vista, um pequeno desvio parece irrelevante, mas na prática, uma única peça cortada, fora da medida por apenas uma fração de polegada, é capaz de deslocar completamente o ponto de flexão do blank. O processo está apenas ganhando velocidade, e a precisão nesta etapa assegura que a estrutura suporte as tensões mecânicas futuras. O material cortado agora segue para a próxima fase da cadeia produtiva de forma organizada. 80 centímetros de comprimento ou mais. Essa é a dimensão exata do mandril de aço inoxidável, que servirá como o molde interno fundamental para o blank da vara. Por que o posicionamento do material sobre esse eixo metálico precisa ser feito com precisão de milímetros? À primeira vista, parece uma montagem simples, mas na prática, qualquer desvio de alinhamento na primeira camada de fibra de carbono será herdado por toda a estrutura subsequente, inutilizando a peça. O mandril é previamente tratado com um agente desmoldante antiaderente, garantindo que após o ciclo térmico, o blank finalizado possa ser separado do núcleo metálico de forma limpa e sem danos estruturais. O processo de construção ganha velocidade quando o técnico aplica adesivo uniformemente ao longo do eixo de aço. Utiliza-se uma pequena ferramenta de calor localizada para realizar o hot tack, fixando a camada inicial de carbono no lugar exato.
Cada pedaço do material é alinhado cuidadosamente com a linha central do mandril, esquadrando tanto a ponta quanto a base antes da fixação definitiva. Nesta etapa crítica, não existem robôs ou guias de laser operando o sistema. Tudo depende exclusivamente do olho treinado e da vasta experiência acumulada pelo técnico responsável. O momento em que o mandril é posicionado sobre a mesa de rolagem marca o início real da formação da vara. Pode-se notar como a máquina rotaciona a uma velocidade lenta e rigorosamente controlada, enquanto as camadas de fibra de carbono são envoltas no núcleo de aço sob o comando direto do artesão. Desde a pressão manual exercida até o instante preciso em que a camada seguinte é introduzida, cada movimento é calculado. À medida que o núcleo gira, as camadas de fibra se apertam umas contra as outras, as bordas do material se fecham com perfeição e a vara gradualmente ganha seu comprimento e conicidade característicos. Depois fica mais complexo, pois o técnico adiciona camadas de reforço em zonas de alta tensão, especialmente na área próxima ao cabo. Esses reforços não servem apenas para aumentar a espessura, mas para ajustar finamente a sensibilidade da vara durante o arremesso e a resistência no combate com o peixe. Concluída a sobreposição de fibras, o blank segue para a fase de aplicação de fita termorretrátil. A fábrica utiliza fitas de nylon, celofane ou vinil especializado para envolver firmemente toda a estrutura antes do processamento térmico em estufa. Vê-se como o mandril é montado em uma máquina de cintagem, onde a fita é aplicada em uma espiral contínua, com cada volta sobrepondo a anterior sob pressão constante de ponta a ponta. O objetivo deste passo é travar a geometria da vara no lugar, mantendo cada camada de carbono pressionada firmemente durante o aquecimento. Conforme a fita aperta, o material subjacente é comprimido de forma homogênea, criando uma espessura de parede uniforme em toda a extensão do blank. O mandril atua como molde interno, enquanto a fita tensionada funciona como um molde externo que estabiliza a estrutura para a cura. 280 a 300 graus Fahrenheit. Esta é a temperatura média em que os fornos de cura são operados para estabilizar a resina. O processo está apenas ganhando velocidade quando os mandris carregando os blanks são pendurados em racks e movidos para o interior da câmara térmica. O ciclo de aquecimento é monitorado rigorosamente por sistemas computacionais para assegurar que a subida da temperatura seja linear e permaneça estável. Esta fase de cura dura aproximadamente 2 horas, tempo necessário para que a resina termorreativa mude seu estado físico e complete a transformação química. Dentro do forno, a resina começa a fluir, espalhando-se entre as camadas de fibra de carbono e fundindo-as em uma estrutura unificada. O que antes eram camadas separadas agora se funde em um blank de vara, que é praticamente monolítico em sua composição. Antes da cura, o material ainda permitiria ajustes, mas uma vez encerrado o ciclo térmico, qualquer desvio anterior torna-se permanentemente travado na estrutura interna. Por essa razão, a fábrica mantém um controle extremo sobre a estabilidade do ambiente durante este estágio crítico da produção. Transição para o próximo nível. A extração do mandril começa assim que o aquecimento termina e o resfriamento se inicia. O blank é transferido para uma máquina de separação dedicada, onde o mandril metálico é preso por um mecanismo de fixação enquanto um braço pneumático aplica uma força poderosa e constante. A tração deve ser forte o suficiente para vencer o atrito, mas suave o bastante para não deformar a estrutura de carbono recém-curada. Se o processo anterior foi executado corretamente, o núcleo desliza para fora, deixando uma vara completamente oca e resistente. Nesta etapa, não termina, pois o técnico realiza uma inspeção tátil e visual rápida para verificar a retilineidade da peça. Uma vez resfriado o blank, a remoção da fita externa revela a superfície bruta marcada por sulcos espirais e pequenas saliências formadas durante a compressão. A vara é então levada para a estação de corte, onde uma lâmina de alta velocidade remove o excesso de material de ambas as extremidades com precisão absoluta. Isso traz o componente ao seu comprimento padrão exato
antes de ingressar no estágio de lixamento seco e úmido. Pode-se notar como a água reduz o atrito durante o lixamento úmido, removendo o pó de resina e permitindo um controle superior sobre a textura da superfície. Após o acabamento, as seções da vara são testadas na área de ajuste de juntas. O técnico insere a seção da ponta na seção da base, girando suavemente para sentir a firmeza da conexão. Uma junta que atende às especificações deve encaixar sem folgas ou ruídos, pois um erro de apenas 4 milésimos de polegada pode comprometer a transferência de força. Tudo só se complica no setor de pintura, onde o blank recebe primeiro um primer branco para uniformizar a superfície. Vê-se como a máquina rotativa aplica as cores fluorescentes, que aumentam a visibilidade do equipamento em ambientes externos e sobre a água. O processo conclui esta fase com a aplicação de uma camada de uretano transparente, aplicada por spray ou compressa, para criar uma barreira contra riscos, raios ultravioleta e umidade salina. O material segue então para uma sala de secagem para estabilizar o revestimento final, 100% manual. Essa é a regra para a instalação dos componentes do cabo e do assento do molinete. O técnico aplica adesivo ao longo do blank e desliza cada seção de cortiça ou espuma de polímero para sua posição designada. O alinhamento do assento do molinete com o eixo central é vital, pois qualquer erro afetará o equilíbrio da vara sob carga pesada. Quando o cabo está fixado, a extremidade inferior recebe o acabamento com uma tampa ou um suporte de fixação, transformando o tubo de compósito em uma ferramenta ergonômica. O equipamento gradualmente recebe os passadores, cujas posições são marcadas manualmente para determinar como a linha percorrerá o corpo da vara. Cada guia é alinhada a olho e presa, com fios enrolados de forma extremamente apertada, sem espaços ou sobreposições entre as voltas. Após a fixação, o técnico aplica resina epóxi sobre cada enrolamento, garantindo que o líquido penetre nas fibras do fio para criar uma união permanente. As varas giram continuamente em racks de secagem, para que o epóxi se nivele perfeitamente ao redor de cada guia sob luz ultravioleta. Aproximadamente 12 verificações finais são realizadas quando as duas seções da vara são unidas pela primeira vez em sua configuração final. O técnico realiza testes de flexão sob carga controlada para verificar a resistência estrutural, o equilíbrio e a estabilidade ao longo de toda a extensão do blank. A peça é limpa para remoção de resíduos de adesivo e poeira, sendo examinada sob iluminação intensa para detecção de quaisquer imperfeições superficiais. Assim que todos os critérios de qualidade são atingidos, o produto recebe sua etiqueta de identificação e é embalado para o transporte. O material deixa o forno de acabamento, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e distribuição. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade em campo. O fluxo fundido e transformado em estrutura rígida segue adiante pela cadeia logística até o usuário final. Uma vara de pescar finalizada representa a entrega de uma resposta tátil constante ao pescador que a manuseia. Porque cada vibração transmitida para a palma da mão deve ser idêntica durante o uso prático. À primeira vista, a sensibilidade de uma vara parece um atributo subjetivo de conforto, mas na prática, essa fidelidade sensorial é o resultado direto de centenas de decisões técnicas rigorosas tomadas nas etapas anteriores da montagem. Sem essa precisão mecânica, o equipamento falharia em comunicar os movimentos sutis sob a água, tornando a detecção da captura um processo de pura sorte em vez de técnica. Pode-se notar como a estrutura de fibra de carbono ou grafite reage instantaneamente a qualquer tensão aplicada em sua extremidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada componente, desde o cabo até a ponteira, deve atuar como um condutor uniforme de energia mecânica, sem perdas de sinal por falhas estruturais internas. Esta consistência técnica estabelece o nível de confiança necessário para que o objeto suporte as condições reais e severas de esforço em ambientes externos. A qualidade de uma vara é forjada no controle milimétrico das camadas de resina e tecido de carbono dentro da fábrica. Mas isso é apenas o começo.
Cada elemento é ajustado para que o centro de gravidade e a flexibilidade do blank sigam um padrão industrial rígido, onde a margem para erro é praticamente inexistente. Vê-se como o equipamento se comporta de maneira previsível sob carga, garantindo que o desempenho não se degrade após milhares de arremessos contínuos. O material conclui esta fase, atingindo o padrão de prontidão exigido para a aplicação final no campo.